Esta especialidade, como quase todas as outras existentes, começam por ser reconhecidas em Portugal nos finais do século XIX, princípios do século XX, e foram seus introdutores médicos que tinham feito a sua preparação no estrangeiro, nomeadamente Berlim, Viena e Paris. Nessa altura, era grande a influência alemã sobre a medicina e a cirurgia portuguesas. O especialista em otorrinolaringologia deve, em princípio, dominar as três áreas: ouvido, nariz e garganta. Eu gostaria só de introduzir aqui uma parte, porque nas outras especialidades, quando uma pessoa está doente, coitadinho, está doente da oftalmologia, está dos olhinhos, etc. Se for nesta especialidade, é assim: se for surdo, começa a falar, não ouve, o que é que ele disse, ainda se ri, por isto e por aqui. Se for, tiver uma rinite alérgica, diz, aquele é um ranhoso. E se for do aparelho fonador, que é gago, acontece que dizem, como disseram à atual diretora da Cinemateca Nacional, que era a gaga que me está a falar. Portanto, não veio, tem todos estes aspectos, e perdoa-me não ser, isso é uma parte que eu quis introduzir nesta coisa. O especialista em otorrino deve dominar as três áreas, mas, no entanto, tendo essa competência, começam a diferenciar-se graças à introdução de novas técnicas e de equipamento ultra sofisticado numa das três vertentes. Assim pode dizer-se hoje em dia, isto na visão do médico que não é otorrino, que há dentro da especialidade mãe três competências, todas com grande importância. Assim, por exemplo, a otorrinos se dedicam mais aos problemas da voz e do aparelho fonador. E a propósito, como bem referido no livro, a primeira laringectomia total feita em Portugal por um médico português, o Dr. Santana Leite, realizou-se em 1910. Mas a especialidade da otorrinolaringologia atualmente entra no campo cirúrgico de outras especialidades. Isto porque também se costuma dizer que a cirurgia é de quem a faz. E temos assim que há serviços de otorrino onde se fazem operações de boço, que normalmente serão na clínica da cirurgia geral. Tumores dos maxilares em competição com a cirurgia maxilofacial. E volto ao livro do Dr. João José Clodo para dizer que o distintíssimo otorrinolaringologista, o Dr. Alberto Mendonça, operou o caso de tumor das fossas nasais com a invasão da cavidade bucal e da órbica, em que teve a colaboração de vários colegas de outras especialidades e entre outros hospitais, com sucesso em 1923. Ainda recentemente, nos meios de comunicação social, se referiu um caso afim deste, o do chamado homem elefante, que passeava aqui na Baixa e que realmente tinha a cara completamente com um tumor que nem sequer deixava passear. Eu associo as duas coisas, porque uma foi em 23, outra foi agora, ainda por cima este foi para os Estados Unidos para ser operado, portanto tem mais mérito do que o de 23, que foi operado cá em Portugal. Além ainda de, deixa-me lá ver aqui a questão, de otorrino e competências, temos colegas que, sendo otorrinos, são especialistas em cirurgia das transplanações. José Isidório, sei que é oftalmologista, quer dizer, portanto, há colegas nossos otorrinos que também fazem a cirurgia das glândulas vacinais. Referindo a toda a cirurgia das glândulas salivares, passa a uma outra pessoa. Há uma diferença abissal entre o que era um serviço e consulta de otorrinolaringologia nos anos 40 e 50 e aquilo que se tem agora. No entanto, ainda hoje se utilizam técnicas usadas nessa altura a par e passo com o que há de mais sofisticado, como a microscopia cirúrgica e a nanotecnologia. A utilização do microscópio cirúrgico veio beneficiar e muito esta especialidade de outras. Se bem que as especialidades existem desde o início do século XX, a criação das sociedades científicas dá-se na década de 1950. Na década de 50. É com muito tacto e sensatez que o Dr. João José Clodo aborda este assunto, pois o início das mesmas foi muitas vezes agitado por tricas e rivalidades. Eu sei de que falo, pois intervim também na origem de uma sociedade de estomatologia, hoje de estomatologia e cirurgia maxilofacial.
Foi este livro, e eu agradeço ao Dr. João José Flor, que me deu a conhecer duas figuras da máxima importância para a história da otorrinolaringologia, mas também da medicina em Portugal. Os doutores Carlos de Melo e Alberto Mendonça. A obra notável destes médicos do século XX é motivo de orgulho para a medicina portuguesa. Este livro, que me agradou plenamente, é o mais completo dos manuais de consulta para quem quiser saber da história desta especialidade. Como Presidente do Conselho de Gerência do Hospital de São José, conheci por dentro os serviços de internamento e as consultas daquele hospital. Está ao meu lado o Dr. Gonzaga Ribeiro, que também era dos hospitais civis e sabe perfeitamente como eram os serviços. Em relação ao otorrinolaringologia, as instalações eram obsoletas. Aliás, nas décadas de 60 e 80, e à exceção do serviço de GES, de neurocirurgia e neurotraumatologia, todo o resto era articulado. No serviço de otorrinolaringologia coexistia o internamento, a consulta e o bloco operatório com duas salas, numa das quais eu operei cirurgia maxilofacial. Era então, está aqui o doutor, o meu amigo também foi diretor, se lembra disso. Era diretor então o Dr. Campos Henriques, que aliava ao seu saber uma forma de estar notável. Espírito culto, era de uma elegância formal no relacionamento, não só com os seus colaboradores e colegas, mas com todo o pessoal hospitalar. Não alimentava resíduos e posso dizer que foi um dos melhores diretores com quem trabalhei no Hospital de São José. Conheci e fui amigo do Dr. Abel Correia, que foi durante algum tempo o diretor clínico e que reunia comigo diariamente. Depois era o Dr. Cabral Beirão, ele lembra-se, de certeza, que havia algumas guerrasitas por causa do aparato maxilofacial e este me patologia no bloco do otorrino. Depois dele também Costa Quintas, o Ezequiel Barros, também está aqui presente, que continuam, felizmente, saudáveis, não sou de meus amigos. Mas este livro, para mim, é também um álbum de recordações. Eu tive o gosto de privar com quase todos os médicos dos hospitais civis de Lisboa desta especialidade, e ainda houve com outros do Hospital de Santa Maria, Algas Muniz, Santo António, São João, o Hospital da Maria da Gira, Dr. César Vieira, meu particular amigo ali eu fui. Lembro os meus professores desta especialidade, Carlos Larrodé e Borges Pessoa. Do caráter do professor Carlos Larrodé, fala o magnífico discurso que ele proferiu na homenagem ao Dr. Alberto Mendonça, e que o Dr. João José Flor fez muitíssimo bem em reproduzir na íntegra. Quero agora, sem desprimor para outros colegas, lembrar o Dr. Manuel Felipe, do Centro Hospitalar de Coimbra, que se dedicou aos implantes cocleares nos jovens e crianças, e por força dos quais tive de contratar a Associação de Surdos e conhecer a linguagem gestual. Talvez não fique mal aqui lembrar Jacó Rodrigues Pereira, que morreu em Paris, pobre e abandonado, apesar de ser um homem de ciência, conhecido da época em toda a parte. Rebordo ainda de passagem o Dr. António Paiva do Zagá, o C de Coimbra, e o Dr. Gameiro dos Santos, do Porto, com quem tive o gosto de trabalhar. Peço que me perdoem todos aqueles que conheço ou conheci e não são aqui referidos. Comoveu-me algo ver a ficha biográfica do meu colega amigo Oligar Jones Cardoso, com quem trabalhei de perto, e que me orientou num dos congressos desta especialidade, que eu cheguei sem saber o que havia de dizer. Ele disse: não, vou-te dizer o que é que tu has de dizer, diz isto, qualquer coisa. Nunca mais me esqueci disto. Deixo agora as minhas homenagens a três figuras cimeiras da otorrinolaringologia portuguesa: Rui Peina, Vasco Clemente e Mário Andreia, professores universitários de renome nacional e internacional, fazem o favor de serem meus amigos. Volto ao livro para dizer que este trabalho cobre hospitais centrais, distritais, sociedades, congressos, terá de ser o livro de consulta de especialistas nesta matéria. Bem-aja o Dr. João José Eduardo Flor por este seu trabalho exaustivo, quer pelo texto, quer pelas gravuras que acompanham o livro. Disseram muitas das fotografias são trabalho seu, o que ainda revela a
as minhas felicitações. Muito obrigado.